Olha só isso aqui. Menos R$ 7.655 de prejuízo se transformaram em R$ 61.811 de lucro. E o mais interessante é que estamos falando do mesmo sinal de entrada. E não, isso não foi sorte ou coincidência. Foi o resultado de um processo de otimização sistemático. E é exatamente isso que eu vou te mostrar em instantes nesse vídeo. Por isso, fica comigo até o final, pois nesse vídeo eu vou te mostrar o exato passo a passo que eu utilizei para pegar esse setup que antes dava prejuízo e transformar ele num setup muito lucrativo. E sabe o que é melhor de tudo isso? O processo que você vai aprender aqui, você vai poder utilizar em qualquer outro setup. Logicamente, esse processo não vai conseguir o mesmo resultado em todos os setups, mas se você tem um setup que ainda está patinando, esse processo pode ajudar você a torná-lo muito mais efetivo. Além disso, se você já tem um setup bom, ele pode ficar ainda melhor. Então, está preparado para levar o seu setup para o próximo nível? Então, vem comigo. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de um setup para poder testar esse método, ou esse processo de otimização. E aqui o setup que eu escolhi foi um setup bem popular, que é o setup 123 do Storm. Esse setup é um pouco diferente do 123 do Mark Crisp, tá? O do Storm ele é bem mais simples, por isso que eu escolhi ele. Além de nós ainda não termos feito nenhum vídeo dele no canal. E como é que funciona esse setup? Basicamente, esse setup você vai fazer operações de compra quando você vê um sinal de ver nos últimos 3 candles e um sinal de venda quando você vê um sinal tipo de um chapeuzinho, né, de um circunflexo na parte superior do gráfico. E como é que funciona esse setup? Basicamente, a compra você vai procurar um sinal de V, analisando os 3 últimos candles, e no caso de uma venda você vai procurar um sinal de um circunflexo, né, um chapeuzinho no gráfico. Vamos ver na prática como isso funciona para entender melhor. Estou aqui no MetaTrader e vamos procurar aqui alguns desses sinais de 1, 2, 3 de compra e 1, 2, 3 de venda. Então, vamos ver na prática como seria isso. Então, nós temos aqui o Candle 1, Candle 2 e o Candle 3. Então, temos esse sinal ocorrendo, ou seja, a máxima do Candle 2 era maior do que a do Candle 1 e a do Candle 3. Então, nós vamos marcar aqui a mínima desse Candle 3, que deu o sinal, e entrar no rompimento. Nesse caso, entrar aqui vendido na operação. O stop loss ele vai ficar na máxima desse candle aqui que deu o sinal e o take profit fica uma vez e meia isso aqui. Então vamos dizer que seja aqui mais ou menos, certo? E para uma compra nós vamos procurar o sinal inverso. Então nós temos aqui um outro exemplo nesse ponto aqui. Então nós temos aqui ó, o candle 1, o candle 2 e o candle 3. Então você observa que a mínima do candle 2 ela é menor do que a mínima do candle 1 e a mínima do candle 3. Então nesse caso aqui a entrada seria aqui, o stop loss seria nesse ponto, e aqui mais ou menos seria o take profit. Nesse caso, o sentido da operação veio ao contrário, e a operação ela teria sido estopada. Mas aqui vocês entenderam o funcionamento do sinal. Esse foi o primeiro passo, que é montar ou ter uma estratégia. O segundo passo é nós criarmos um robô com essa estratégia para que nós possamos analisá-la, ou seja, possamos fazer backtests e possamos fazer otimizações. Então, para isso, vamos utilizar o nosso robô trader, o Westin 4. Então, vem comigo para o MetaTrader mais uma vez. Estou aqui no MetaTrader 5 e nós vamos utilizar o Westin 4 para fazer essa configuração. Caso você ainda não tenha o Westin 4, você pode solicitar abaixo um teste gratuito para a conta demo. Se você quiser dar um passo além e usar o Westin 4 em conta real, bem como utilizar outras de nossas ferramentas, como o Dynamic Grid e participar de uma comunidade ativa, basta você clicar no link abaixo e entrar em contato comigo, que eu vou te explicar mais em detalhes. Vou aqui em Consult Experts, SDIN 4, clico com o botão direito e clico em teste. Feito isso, nós vamos abrir aqui a caixa de ferramentas, né? Ela pode vir aqui para essa tela ou pode vir aqui para essa tela. Então, vou selecionar aqui, teste único, e aqui nós vamos colocar o ativo e vir aqui em parâmetros de entrada. Aqui em parâmetros de entrada, nós vamos começar colocando um nome para o setup. Nesse caso, eu vou colocar aqui setup 123. Vamos colocar também um número mágico. Então, em homenagem ao setup, vou colocar o número mágico 123. E o indicador que nós vamos utilizar para esse caso, que eu acho mais prático, é usar as expressões. Então, nós vamos colocar uma expressão para dizer exatamente aquilo que nós exemplificamos lá no gráfico. Nesse caso aqui, a equação de compra, né, ou a expressão de compra, vai ser a seguinte. A mínima do candle 1 ela é maior do que a mínima do candle 2 e a mínima do candle 2 ela é menor do que a mínima do candle 3. Ou seja, nós estamos dizendo que o candle 2 ele tem a mínima menor do que a mínima do candle 1 e a mínima do candle 3, formando assim aquele V. E para uma venda nós vamos fazer o inverso. Em vez de procurarmos a mínima, né, o low de mínima, vamos procurar o H de right, de máxima. Então nós vamos dizer que a máxima do candle 1 ela é menor do que a máxima do candle 2
e a máxima do candle 2 é maior do que a máxima do candle 3. Assim, nós estamos criando aqui esse padrão de chapéu, né, de circunflexo, onde o candle 2 ele tem a maior máxima em relação ao candle 1 e ao candle 3. Só que tem um detalhe, né? Quando esse sinal ocorre, nós não vamos entrar imediatamente. Por isso, nós precisamos vir aqui em preço de referência e alterar aqui da opção padrão de preço atual para a máxima ou mínima do sinal. Dessa forma, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aquele candle que deu o sinal e vamos marcar sua máxima e mínima e não entrar mercado. Ou seja, a entrada vai ser efetuada apenas quando a máxima ou a mínima desse candle for atingida. E para nós efetuarmos o rompimento, vamos dar uma distância aqui de 1 tick. O próximo passo é definir aqui a configuração de volume. Nesse caso, vou colocar um lote padrão de 1. E aqui em Stop Loss, vou utilizar a amplitude da barra e vou colocar como 1. Assim, para uma entrada de compra, eu vou pegar a mínima do candle que deu o sinal. E para uma operação de venda, eu vou pegar a máxima daquele candle que deu o sinal. Já o Take Profit, vou colocar 1,5 vezes essa distância. Não vamos utilizar, nesse primeiro momento, break-even e outras coisas. E vamos apenas ajustar aqui o horário, né? De 9 às 17h30, pois o nosso teste se baseará em uma operação de day trade. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos rodar um backtest visual e ver se o robô está fazendo exatamente o que nós queremos. Eu vou marcar aqui o backtest visual e vou colocar aqui iniciar. Então o robô iniciou. Então aqui tivemos o primeiro sinal. Então esse candle tem a mínima maior do que o do candle 2 e o candle 1 ele tem a mínima maior do que esse candle 2. Então você observa que esse candle 2 ele tem a mínima menor do que a dos outros dois candles. Então aqui o que é que acontece? É marcada aqui a máxima desse candle e a entrada deve ser efetuada no rompimento. Caso não ocorra, o robô ele não vai fazer a entrada. Então, não alcançou aqui a máxima, ele cancelou e iniciou aqui um novo sinal, que nesse caso agora foi um de venda. Por quê? Porque nós tivemos aqui esse candle verde aqui, ele é o candle principal, né, o candle 2, e ele teve uma máxima maior do que a máxima do candle 1 e a máxima do candle 3. Então, feito isso, a mínima dele é marcada e se houver um rompimento, ele vai efetuar a entrada. Caso já efetuou a entrada, né? O stop loss, você observa que foi marcado aqui na máxima do candle e o take profit 1,5 vezes isso. E aqui ele saiu no stop loss. Então a segunda parte do processo também está concluída. Então, em primeiro lugar, nós tivemos uma ideia de setup, que nesse caso é o setup 1, 2, 3 do Storm. Em segundo lugar, nós criamos um robô e a partir de agora nós poderemos fazer diversos testes para melhorar, para otimizar esse setup. Agora que demos o primeiro e o segundo passo, vamos para o terceiro passo, que é o processo. E esse processo, ele inicia-se com a realização do backtest em vários tempos gráficos. Então, nesse caso, o primeiro tempo gráfico que eu testei esse setup foi no tempo gráfico geralmente recomendado para operações day trade, que foi no de 15 minutos. E aí, ao rodar esse teste no tempo gráfico de 15 minutos, o resultado foi esse, ó. Menos R$ 7.655. Então esse foi o resultado desse setup. Então a princípio você poderia já pensar o seguinte, então vamos descartar esse setup. E realmente, né, se você for analisar, são tantas opções de setups que a gente tem para testar que esse pode ser um primeiro ato que nós realizemos. No entanto, o que é que eu costumo fazer geralmente? Às vezes esse setup ele não dá certo em um determinado tempo gráfico ou em um determinado ativo e pode ser que funcione muito bem em outro tempo gráfico ou em outro ativo. Nesse caso eu não quis testar em outros ativos porque dependendo da forma como isso fosse feito levaria um tempo considerável. Então eu preferi testar em diversos tempos gráficos, que é a primeira etapa aqui do processo. Então eu testei esse ativo nos tempos gráficos de 1 minuto até o H4, até 4 horas, tá? E aí apenas 4 deles tiveram um resultado positivo, o que não quer dizer que foi muito lucrativo, mas pelo menos ficou acima de zero, não ficou no prejuízo, tá? E uma coisa que eu percebi foi que quanto menor era o tempo gráfico, maior era o prejuízo. Isso geralmente é até natural quando você faz isso com padrões de candle, né? Por quê? Porque quando há sinais em tempos gráficos muito curtos, eles tendem a não ser muito efetivos em tempos gráficos assim. E aqui, dentro desses setups que ficaram positivos, eu escolhi o H4. Logicamente, você poderia escolher, ou pode escolher qualquer um outro desses aqui para continuar esse processo. Eu particularmente escolhi o H4. Feito isso, nós vamos para o segundo passo, que é o quê? Otimizar o Take Profit e o Stop Loss. E por que eu gosto de começar otimizando o Take Profit e o Stop Loss? Especialmente os dois juntos, tá? Porque aí eu quero ver, ao fazer isso, até onde a estratégia ela consegue ser lucrativa sem que eu mexa muita coisa nela, sem que eu coloque um filtro, sem que eu trabalhe outros fatores. Apenas pegando ela do jeito que está, se eu alterar o Take Profit e o Stop Loss, até onde eu consigo ser lucrativo com ela. E aí eu faço isso de duas maneiras, tá? Inicialmente de uma maneira mais ampla e em seguida de uma maneira mais reduzida, por assim dizer. E como é que funciona isso?
Bem, deixa eu te mostrar aqui no MetaTrader. Então, vindo aqui no parâmetro aqui do Take Profit, Stop Loss, por exemplo, então como é que seria a maneira mais ampla e a maneira mais específica, né, mais curta, por assim dizer. Então, o Stop Loss aqui, né, está com um padrão. Então, o que é que eu posso fazer em algo mais amplo, por exemplo? Eu posso colocar aqui de 0,5 até 2, por exemplo, com um passo de 0,25. Eu vou ter uma amplitude grande, ou seja, ter bastante coisa para bastante espaço para analisar, só que esses espaços vão estar com um intervalo grande também entre eles. Então, 0,5 para 0,75, considerando aqui que a gente está falando de amplitude de barra, é uma diferença considerável. Então, nós temos um espaço de análise grande, mas ao mesmo tempo nós temos também uma amplitude entre eles grande também, um passo grande. E depois que eu faço esse primeiro processo, eu vou ter mais ou menos as regiões onde você consegue ter resultados melhores, resultados positivos com maior frequência e com maior valor. Depois que isso ocorre, que eu sei aquela região que ela tem resultados melhores, aí eu vou para a parte micro, que é fazer o quê? Que aí eu vou pegar, digamos, aquela região que funcionou melhor, nesse caso aqui, por exemplo, digamos que seja 1. Então eu vou testar agora de forma mais reduzida e vou colocar, por exemplo, de 0,8 a 1,2. Então note, antes eu estava analisando de 0,5 a 2, com um passo de 0,25. Agora eu vou encurtar muito mais o meu espaço de análise, só de 0,8 para 1,2, só que eu vou diminuir também o espectro. Em vez de eu analisar a partir de 0,25, eu vou analisar a partir de 0,1. Então vou pegar espaços muito menores de intervalo. Mesma coisa eu faço com o Take Profit. E o ideal, inclusive, é fazer os dois juntos, tá? Porque um vai ajudar na lucratividade do outro. Então eu gosto de otimizar ambos juntos para que você possa ter melhores resultados. Em seguida, a terceira coisa que eu gosto de analisar são os horários. Isso porque, pelos diversos testes que eu fiz, quando você inicia sua operação na abertura, ou 15 minutos, ou 1 hora depois do início, você tem resultados bem diferentes. Isso pode impactar muito o seu resultado de diversas formas. Por isso, uma coisa que eu gosto de analisar é isso. Quais são os melhores horários para iniciar a operação, para talvez eu fazer pausas e para finalizar. Geralmente, para finalizar, eu gosto de deixar lá no final do pregão. Geralmente eu obtenho os melhores resultados. Mas você também ter janelas, por exemplo, para até um determinado horário fazer entradas é bem interessante. Quando você trabalha com janelas, você acaba limitando a operação do seu robô e obrigando, de certa forma, que a otimização ela seja mais efetiva, porque ela vai procurar esses sinais apenas naquele espectro, por assim dizer, naquele intervalo, naquele período de análise. Isso aí já vai melhorar bastante os resultados, vai limitar o número de operações que o robô ele faz e outros fatores também. O próximo passo que eu gosto de considerar nesse processo de otimização são as proteções. Então, a partir do momento que eu já tenho um time frame definido, que eu já tenho um take profit e um stop loss definido, horários definidos, eu começo a partir para coisas que vão ajudar a proteger o meu trading, como, por exemplo, o uso de break-even e de stop móvel. Então, à medida que eu faço esses ajustes no break-even, no stop móvel, então eu consigo melhorar de forma considerável os resultados da minha operação. Esses ajustes nas proteções fará com que você tenha resultados melhores, por exemplo, no índice Sharpe, talvez no fator de lucro, na sua taxa de acerto. Então, são esses pequenos ajustes aqui que vão lhe proteger mais, né? Especialmente fazendo com que você, quando estava em uma operação vencedora, não deixe que ela passe para o lado negativo e acabe virando um prejuízo. Já o quinto passo que eu costumo otimizar são os limites operacionais. E aí eu faço limites em quê? Em termos de quantidade, em termos de quantidades de operações com gain, de operações com loss. Essa questão de limitar operações é um pouco contraintuitiva. Algumas pessoas acham que quando você limita as operações, acaba prejudicando. Quando, na verdade, na maioria dos testes que eu faço, quando você faz algum tipo de limite, seja ela em termos quantitativos, seja ela em termos financeiros, por exemplo, limitando o seu loss ou seu gain semanal, diário, mensal, você acaba conseguindo resultados melhores. Então, isso é um outro processo que você deve passar a incluir nos seus trades para que você possa ter resultados melhores. Isso é interessante porque às vezes o robô ele acaba pegando uma sequência, um momento de mercado onde não é o melhor para ele. E quando você faz esse tipo de limitação, você acaba fazendo com que o robô deixe de operar por um tempinho quando ele está no seu pior momento. Então isso acaba ajudando o robô a não ficar perdendo de forma continuada quando ele está passando por um período ruim. Já quando você está ganhando, né, você tem aquela sensação de que está tudo certo, que sempre vai continuar assim, né? Só que na prática a gente sabe que não é bem assim. Haverá dias onde você não vai estar muito bem, onde o setup não vai funcionar muito bem.
Então é bom que mesmo nos períodos que você esteja ganhando, você também coloque um limite para que você não perca ou não corra o risco de perder aquele valor que você já conquistou nos períodos anteriores. Então, se você observar aqui, com essas 5 mudanças, o setup já passou a ter um lucro de R$ 8.000. Se você considerar que o seu capital inicial foi de 10 mil, estamos falando de um retorno de 80%, que em 5 anos daria aproximadamente 16% ao ano. Então, como isso é muito próximo da Selic, eu diria que esse não é um retorno tão interessante. Por quê? Então, se você tem um risco de 16% no trading e você tem um risco de 15% na Selic, é muito melhor você colocar o seu dinheiro na Selic, pois o risco é muito menor. No entanto, ainda tem um último passo que nós precisamos fazer, que pode realmente levar esse setup a um outro nível. E vamos ver que passo é esse. E um dos últimos passos que eu dou quando estou fazendo o processo de otimização é isso aqui, ó. É o uso do lote progressivo. E o que é o uso do lote progressivo? Nesse backtest que nós realizamos, nós colocamos o lote fixo, ou seja, o lote padrão de um contrato. Então, independente de quanto ele está ganhando, ele sempre vai operar com um contrato. Já quando nós utilizamos um lote dinâmico, um lote progressivo, nós vinculamos a quantidade de lote a alguma métrica, como por exemplo o lucro, ao capital, a margem e assim por diante. Ao fazermos isso, acabamos tornando o nosso setup ou o nosso volume dinâmico. Então, quanto mais nós estivermos ganhando, com um lote maior nós vamos estar operando. E quanto mais nós estivermos perdendo, vamos operar também com um lote menor. Por quê? Como o lote ele é dinâmico, ele vai se ajustar, seja ele percentual, seja ele a margem, seja ele um determinado valor a cada X de volume e assim por diante, tá? Eu particularmente gosto de usar isso aqui, ó, 1 a cada X de volume, no caso do mini índice, do mini dólar, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que eu fiz, né? Eu analisei aqui esse back e ele deu esses 8 mil aqui de lucro. E uma coisa que eu gosto de olhar para determinar o lote que eu vou usar é isso aqui, ó. Então, usando esse padrão aqui de apenas um lote fixo, o robô ele chegou a ter um rebaixamento de R$ 2.131. Então, quando eu for definir aqui o meu lote, eu não vou definir, por exemplo, 2.000 por contrato. Eu até posso fazer isso e, dependendo da situação, o valor ele vai dar até um ótimo resultado. Só que o risco disso é grande. E por que o risco disso é grande? Porque em determinado momento esse setup chegou a estar perdendo mais de R$ 2.000. Então, se nós colocarmos aqui um lote um pouco maior, talvez ele acabe ultrapassando isso aqui, tá? Ou vai ficar muito próximo disso, levando custos e outros fatores, a probabilidade de ter uma conta quebrada é muito grande. Então, eu prefiro trabalhar com uma margem. Então, por exemplo, eu poderia utilizar um contrato a cada R$ 3.000. E foi exatamente isso que eu fiz. E o resultado saiu disso aqui, de 8 mil de lucro, para esse aqui, ó, 61 mil de lucro. Tá? E o interessante é que o rebaixamento ficou praticamente igual, né? Então saiu de um rebaixamento de 16% para um rebaixamento de 17%. Por que isso? Porque à medida que o robô ia ganhando, ele ia aumentando o capital, né? Então você observa aqui, ó, a curva ela parece muito linear, mas por que isso? Porque aqui você vai aumentando um pouco a mão, né? E à medida que ele vai caindo, ele vai diminuindo. Então, aqui o lote meio que está pequeno, né? Mas à medida que ele vai pegando uma sequência, ele já vai aumentando a mão. E à medida que isso vai fazendo, acaba se tornando exponencial. Então, por isso que você vê aqui um crescimento menor, né? Menos acelerado, mas à medida que ele vai ganhando mais e vai aumentando mais o lote, você observa que esse crescimento ele acaba se acelerando com o passar do tempo. Então, seguindo esse processo, você saiu de um setup de menos 7 mil e transformou o exato mesmo setup em um setup que rendeu 61 mil no mesmo período, usando o mesmo sinal de entrada. Isso aqui nós não acrescentamos nenhum filtro, nem outra coisa mirabolante. Apenas seguimos esses 6 passos. Primeiro, escolhemos um tempo gráfico onde o setup foi positivo. Segundo, otimizamos stop loss e take profit. Terceiro, otimizamos os horários adequados para essa estratégia operar. Quarto, analisamos ou otimizamos proteções no robô, como break-even, stop imóvel. Depois, escolhemos ou limitamos a quantidade de operações que esse robô poderia fazer. E, por fim, aplicamos um lote progressivo. Então, agora você tem nas suas mãos um passo a passo. Basta aplicar essa receita e você vai ver uma melhora considerável no seu setup. Faz esses testes que eu te falei e depois comenta aqui abaixo se deu resultado ou não. Me fala qual era o resultado do seu setup antes de aplicar esse processo e depois como ficou. Ah, e se você quiser um bom setup para começar a fazer esse processo, clica aqui e confere esse vídeo.